vocês estão comemorando aniversário da casa? Isto, Ah, então 56 anos. parabéns a todos do Loreto Flores. Obrigada. Que tenham bastante vida para trabalhar bastante ainda. Que assim Ô, seja. Roberto, o versículo, né, que você me passou está lá no Evangelho de João, né? Capítulo 2, versículo 5. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Bom, esta passagem, vamos tratá-las dessa maneira, como uma passagem, porque não nos interessa também entrarmos no campo de polêmica, né? Se, se essa passagem ocorreu realmente ou se foi uma parábola, né? Então, vamos tratá-la assim com muito carinho como realmente um fato, né? Que não é, na minha opinião, eu tenho aprendido isso muito na doutrina, né? O mais importante para nós é que Jesus deixou um ensinamento. Logicamente que nesse caso aqui, né, foi um escrito, né, por um dos seus discípulos, né, o seu discípulo amado, né, o João, evangelista. Então, assim, tirarmos o espírito da letra, tirarmos a essência do ensinamento, né? Apesar que vai nos remeter, né, alguns personagens aqui, e uma personagem muito marcante. A nossa amiga Penha aí, na sua prece inicial, a tratou de Mãe Santíssima, né? Vale a pena depois, quem tiver interesse, de ler o capítulo do livro Boa Nova, que vai falar de Maria, um capítulo maravilhoso, né? Principalmente dela com João também, que a seguiu até o final da sua vida aqui, encarnada, né? Ficou até os seus últimos minutos ali com Maria, mãe de Jesus, a nossa querida, tratada como Mãe Santíssima, né? Que é a responsável, conforme André Luiz, né? E o nosso querido Chico, através da sua mediunidade, responsável por uma região densa, vamos dizer assim, de espíritos que chegam em situações bem deprimentes, né, desesperados, e ela, por muito amar, é a coordenadora desta região dos servos de Maria, né? Nossa querida Mãe Santíssima. Mãe de Jesus, vamos dizer assim, nós somos irmãos de Jesus, então podemos considerá-la, né, como uma mãe espiritual, apesar que alguns segmentos, né, de algumas religiões não tenham esse trato com ela, né? Mas para nós que estudamos a doutrina espírita, e a doutrina espírita mostra para nós que tudo existe uma causa, né? Missões de pessoas importantes que chegaram até nós aqui no nosso planeta Terra, nós acreditamos que todos esses missionários das missões mais simples, a começar de nós, que nós também somos missionários, né? Cada um de nós tem a sua missão da sua atual encarnação, dos seus desafios, das suas provas, dos seus resgates, né? E do aprendizado. Então, a gente tem também que Maria participou desse planejamento,
de aceitar, né, e ser a escolhida para ser a mãe aqui, né, encarnada do nosso querido Mestre Jesus, né? E apesar de Jesus estar numa evolução acima, né, ela reconheceu, primeiro, cumpriu com todas os seus deveres, né? E olha que naquela época se casava com 15 anos de idade. Era uma coisa impressionante, né? Até pouco tempo, né? Aqui para nós também, aqui em Belo Horizonte e no interior também, desse Brasil afora, era muito comum as pessoas se casarem com 18 anos, 17 anos. É uma responsabilidade muito grande. E ela era nova mesmo. José, né, mais de idade, e ela bem novinha. Então fica aí para nós, né, esse primeiro registro de, de uma personagem dessa passagem, que é a nossa querida Maria Mãe Santíssima, né? E que estava, assim como está registrado, né, no início da, vamos dizer assim, da vida pública de Jesus, principalmente dos feitos, né? Os chamados milagres, os acontecimentos marcantes, né? As curas e tudo mais. Então está registrado que ali foi o início, né? Esperou ali, ele respeitou a tradição judaica da idade, 30 anos e tudo mais, e ele ali realmente começa a sua trajetória ali, mostrando para a humanidade para o que ele realmente estava preparado para fazer. Haja vista, estou me lembrando agora também de um outro capítulo, depois vale a pena vocês conferirem lá, que se chama Bartolomeu, né? Um discípulo pouquíssimo falado, mas o capítulo é muito bom, do livro também Boa Nova. E que aí, lógico, né, com a mediunidade do Chico, não esses relatos desse livro Boa Nova não se encontram na Bíblia, no Novo Testamento, né? É de Humberto de Campos, ele traz histórias, relatos, né, de acontecimentos. E aí, nesse capítulo, ele vai ilustrar exatamente isso aqui que eu me lembrei agora, que o Bartolomeu, né, assim, querendo seguir Jesus, percebeu que Jesus realmente estava trazendo alguma coisa nova, aquilo que ele preenchia o seu vazio, né, vamos dizer assim, espiritual, existencial, mas ele, como nós, uma pessoa comum, né, e novo também, os discípulos eram novos também, e ele narra lá no capítulo, né, que às vezes ele ficava empolgado, mas às vezes um dia ou outro ele ficava triste e tudo, e aí ele questiona Jesus, e ele tem uma fala precisa com Bartolomeu. Ele vira para Bartolomeu e fala assim: Bartolomeu, se eu não tivesse a certeza de que eu poderia plantar, trazer o reino de Deus para dentro do coração do homem, né, da humanidade, eu não teria vindo. Então, assim, eu acho assim um capítulo, essa parte desse capítulo é muito marcante. Então, assim, eu penso assim, a pessoa que estiver com um problema na vida e lembrar de uma fala desta, sabe, assim, que se ele não tivesse essa convicção de que realmente o que ele estava trazendo é realmente o que a humanidade precisava, precisa e ainda continuará precisando por um bom tempo, ele não teria vindo, né? Então, assim, aqueles momentos difíceis, né? Pode ser de natureza financeira, pode ser de natureza
de relacionamentos, pode ser de natureza biológica, né? De saúde, perda de ente querido, depressão, que está agora, né? Tomando assim, uma proporção maior. A pessoa lembrar disso e trazer isso para dentro dela, ela vence qualquer obstáculo, né? Porque uma fala dessa é uma coisa muito marcante, pelo menos na minha visão, é uma coisa assim que, sabe, que é como está no Evangelho mesmo, ressuscita mortos. A pessoa estava morta por um motivo ou por outro, e ela realmente ela revive ali e consegue, né? E mesmo porque nós vamos encontrar no capítulo do Caminho, Verdade e Vida, que eu achei esta passagem lá, no capítulo 171, Emmanuel vai pegar esse versículo e vai colocar palavras de mãe. Então, ele vai tratar. O capítulo é curtinho, né? Esses capítulos desses livros de Emmanuel, dessa coleção, eles são curtinhos, é uma página e meia, né? Ou uma folha só completa ali. Então, ele vai tratar mais da figura de mãe, né? Porque a sua mãe, então é o filho, a mãe, né? Em um local, que no caso aqui é Caná da Galileia, né? A cidade, né? Em um evento, que é uma boda, são bodas, é uma festa, né? No caso aqui, noivado para haver um casamento, né? Então, Emmanuel ele vai trazer nesse pequeno capítulo do Caminho, Verdade e Vida a questão da mãe, da importância, né? da palavra de uma mãe. Né? É lógico aqui que ele está falando palavra porque foi o que ela falou, mas quando se fala em mãe, a gente nem pensa em palavra. Né? Quando a gente fala em Mãe Santíssima, por exemplo, como a Penha disse aí, a gente pensa em amor. Né? Tanto é que o amor mais expressivo para nós aqui e o amor mais respeitado no plano espiritual é o amor de mãe, não é verdade? Mas aqui, especificamente, não tem assim um acontecimento de sentimento, tem um acontecimento de conhecimento, reconhecimento dela para com Jesus, respeito dela a ele, né, da hierarquia que ele estava acima dela, em espiritual, vamos dizer assim, né? E aí ela vai se expressa. Fazeis tudo o que ele disser. E só para a gente assim, dar um tipo de uma arrematada nesse capítulo de Emmanuel, ele vai fazer uma comparação do noivado, que é a festa, né? As bodas lá da festa do casamento, com a humanidade. Então, o que ele vai falar no finalzinho desse capítulo? Que a humanidade ainda está no noivado com o Evangelho. Ou seja, nós, numa maioria, né, maciça, ainda está no noivado. Ainda não houve um casamento. É o que o Roberto estava, né, dialogando comigo aqui um pouquinho antes da gente iniciar, né? Esse processo que ainda nós estamos passando da humanidade. E ainda vamos passar por algumas situações aí para frente aí, nada agradáveis, mas tudo com o objetivo de transformar o planeta, porque nós estamos nos transformando, não é isso? Por que o planeta entrou no processo de regeneração? Porque nós, cada um individualmente, está entrando no processo de regeneração. E a doutrina, né, seguindo as palavras de Jesus, de deixai o joio crescer e amarrai-o e cortai e lançai-o, infelizmente, né,
haverá uma fatia aí, uma quantidade de espíritos, os mais endurecidos, né? Que não, né? Nós não podemos afirmar, porque o espírito é livre, ele tem o livre-arbítrio, ele pode mudar a maneira dele agir a hora que ele bem entender. Agora, a partir de um minuto, a partir de uma hora, no dia seguinte, no mês que vem, no ano que vem. Mas, infelizmente, né, alguns espíritos recalcitrantes, então, não participarão desse processo e serão, né, separados ali e continuarão sua caminhada em outros lugares, né, porque o planeta vai atingir uma maioridade e é exatamente quando o planeta, né, a humanidade conseguir este casamento, né? Mais ou menos igual a parábola lá das virgens, né? Entrou para a festa, vai haver um casamento, não é verdade? Então, obviamente, é o casamento da humanidade, mas nós temos que fazer a reflexão, né? Trazendo para nós o que eu preciso fazer em relação ao que Maria disse, né? Eu sou um servente, porque aqui nós temos os noivos, os convidados, Jesus era um dos convidados, os discípulos também foram convidados, né? Maria, o mestre, né? Esqueci o nome do personagem aqui. Eu vou pegar aqui. Mestre Sala. Eu achei que eu estava confundindo negócio de carnaval, mas é Mestre Sala mesmo que fala, que é tipo o gerente, né? Aquele gerente ali do buffet que controla tudo e tal. Tem as pessoas que servem, né? Tem o dono da festa, tem os noivos, né? E os convidados. E que convidados que estavam nesta festa, hein? Alguns discípulos, Maria e Jesus, né? Então, vamos nos colocar como os serventes, aqueles em que ela está dirigindo a palavra. Faça tudo o que ele vos disser. Qual que era o objetivo, né, desta fala dela? Porque na festa o vinho acabou. Não vamos entrar aqui no mérito de bebida, né? Porque tem muita gente que não deve nem acreditar que essa passagem realmente aconteceu, às vezes só por ter, né, uma participação de uma bebida alcoólica. Apesar que a bebida alcoólica lá, o vinho para eles lá é tradição igual é na Europa. E as pessoas têm saúde, né, mas não são viciados, né? Ali, ó, doses pequenas e que faz até bem para a saúde. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas isso ocorreu, né? Aqui na história, isso ocorreu. O vinho acabou. O vinho acabou e ela recorreu a Jesus. Não vamos entrar também no mérito de como que ele respondeu. Nossa, mas olha, se vê se é uma resposta de um filho, que eu tenho contigo, mulher, ainda não chegou minha hora e tal. Não vamos entrar nessa, né, gente? Eu acredito que nós não estamos mais nessa época de entrar nesses caminhos que não levam a gente a lugar algum. Ali era uma mãe, um filho, amigos, convidados, noivos, uma festa, um ambiente bom, né? Quando a gente faz uma festa, se você escolhe os convidados, é a madrinha, é a tia, é o amigo, é o vizinho aqui, e os irmãos, é família, é um ambiente bom, é festa, né? É coisa boa. E o vinho havia acabado. Aí ele vai e pede para trazer a água, encher lá uma quantidade grande lá de água, as talhas lá. Tem gente que fala que era 100 litros, outros falam que é menos, outros falam que é mais, isso não importa também. O que importa é que ele vai e toma uma atitude.
Então, para, né, o bem-estar das pessoas, ele transforma a água em vinho. E dá para esta festa, para todos ali presentes, um vinho de qualidade. Que aí eles pegam, viram e falam para o mestre Sala: espera aí, em toda festa, o vinho bom é servido primeiro, antes. E depois o pessoal não tá ligando muito para a qualidade do vinho, coloca o vinho ruim no final. E você não, você está colocando o melhor vinho para o final da festa, né? Então, assim, é muito, assim, eu acho até fácil, né, uma interpretação de uma passagem dessa, porque leva a gente a interpretar a seguinte mensagem para nós: tudo que Jesus faz é de qualidade. Tudo que ele coloca numa festa, lá na feira, lá onde me esqueci o local lá, né? Na Casa Espírita, hoje, trazendo para hoje, né? Onde eles encontravam lá nos templos deles, lá, né? No Sinédrio, lá onde eles encontravam. Na Casa Espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, se o umbandista também seguir um ensinamento de Jesus, não importa, né? O segmento, mas se estiver levando ali o ensinamento dele, a essência, o que ele disse, né? E interpretando aquilo ali dentro, vai ter qualidade, né? É no ambiente de trabalho. Então, assim, assim, eu levei muito para esse lado, sabe? Esse versículo, né? Então, vamos começar a colocar numa área que é específica do acontecimento, que é casamento. Então, os casais, né? E depois, respectivamente, se caso houver filhos, estiverem com o vinho de Jesus lá dentro, vai ter qualidade, né? Então, vai ter respeito, o homem respeitar a mulher respeitar o homem. Hoje está casando um homem com homem, mulher com mulher. Não importa, o que importa é respeitar. Então, se houver respeito, em todos os sentidos, dos sonhos dela, dos sonhos dele, né? Às vezes dos deslizes também, dos momentos difíceis, se tiver compreensão, né? Eu gosto muito eu tenho, ultimamente, dito assim, no sentido da gente compreender um pouco melhor, principalmente nessa parte de relacionamento, ver a pessoa como espírito. Se numa família, num relacionamento, tiver esse vinho com esta qualidade, as pessoas vão ter mais facilidade de ver as outras como espírito. Você, meu filho, vim falar comigo que você vai casar com outro homem? Meu filho, não. Então, vocês estão vendo? Ele é o meu filho. Ele não está vendo a pessoa, um cidadão, uma criatura, um espírito. Minha mulher fazer isso que você fez? Jamais. Jamais. Como no popular, sem chance.
você, meu sócio, fazer isso. Acabou. Patrão, funcionário, colegas de trabalho, você, meu colega de trabalho de 20 anos, a gente não, ou melhor, a gente tem muita dificuldade de ver a pessoa como um espírito. A gente vê o cargo que ela ocupa, né? A posição que ela se encontra, no caso, igual nós falamos, né? Marido, esposa, filho e tudo mais. Então, a gente tem dificuldade. Mas nós podemos levar isso para todos os segmentos. No trabalho, não é verdade? Se no ambiente de trabalho todos estiverem se esforçando, né? Vamos lembrar lá Emmanuel, que disse que ainda não houve casamento com a humanidade. Houve, assim, separadamente, mas a humanidade toda ainda não tem esse casamento. E nós também, individualmente, né? Nós não casamos ainda na plenitude. Nós casamos, houve já essa união em algumas áreas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa na área de cônjuges, né, igual nós estamos falando aqui de casamento, ela não tem problema nenhum. Ela cumpre direitinho. Faça o que ele vos disser. Ele faz tudo o que ele ouviu de Jesus. Ele respeita a esposa, né? Ele trata a esposa com carinho. Se ela está nervosa, ele compreende. Tá? Nesta área. Outra pessoa pode ser na área do trabalho. Dentro de casa é complicado. Ele é complicado. Mas lá no trabalho é um profissional de primeira responsabilidade, correto, né? Então, houve já o casamento, tem esse vinho dessa qualidade nesse segmento. Qual que é o nosso desafio? Em todos os outros segmentos. É difícil? É por isso que nós não somos perfeitos ainda. Por isso que nós, né, somos espíritos medianos, vamos dizer assim. Mas eu tenho dito também, né, que nós pegando as nossas vidas como exemplo, de não estarmos nos complicando nesta encarnação, já não é uma vitória? Já não é prova de que nós estamos dando atenção ao que ele disse? Ou o que ele está dizendo, né? Vamos colocar assim no gerúndio, né? Como se diz. Ele está dizendo, é permanente, não é passado, né? É atual. Ele continua dizendo. Então, aí eu peguei aqui, eu fiz uma perguntinha, né? O que Jesus tem nos dito? Porque Maria disse, faça tudo o que ele vos disser. Aqui foi de trazer a água, né? Para poder transformar a água em vinho. A água simboliza vida, né? Então, só de nós estarmos aqui vivos, reencarnados, né? Com todas as nossas dificuldades do passado, gozando de saúde mental, física e espiritual, né? Já é uma possibilidade muito boa de Jesus poder transformar, né, esta água num vinho de qualidade, né? Aí nós pegamos, nós fizemos essa pergunta, né? O que Jesus tem nos dito? Nossa, mas aí é coisa demais. Aí, aí é muita coisa que ele tem dito. Gente, mas assim, é de impressionar
o que uma pessoa fez em 3 anos e o que essa pessoa conseguiu causar no planeta. É uma coisa estrondosa, é uma coisa que a pessoa que é inteligente e que não dá pelo menos um pouco de importância a isso, é porque a inteligência dele tá travando muito, mas muito, porque não tem. Ele foi o maior revolucionário, sem ter um ato de revolução, como na essência da palavra, o que é um revolucionário, é chamar gente, é gritar, né? É falar, é reivindicar, não é? É se opor. Não aceitamos isso, queremos essa mudança. Isso que é a característica de revolução, não é verdade? De um revolucionário. E ele foi o maior revolucionário sem ter feito absolutamente nada disso. Simplesmente ensinando e fazendo. Ele fazia e ensinava. Ensinava e fazia. Ele sobe o nosso famoso conhecido Sermão da Montanha ou do Monte, aquela maravilha que está dentro disso aqui, nessa perguntinha aqui que eu fiz, o que ele tem nos dito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, quer desenvolver a humildade. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, desenvolver a mansuetude, a calma, a paciência. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, não se contentar, não ser omisso a atitudes e ideias injustas. Não é sair levantando bandeira da justiça, querendo ser o justiceiro, mas não se conviver com isso de uma forma omissa, vamos dizer assim. Né? Tanto é que hoje em dia, o Roberto até estava falando isso também no início, né? Que nós estamos avançando, né? Hoje em dia, se uma pessoa ver outra pessoa dando um chute num cachorro na rua, imediatamente ela vai tomar uma atitude. Por quê? É o senso de justiça. Um cachorro, um gato, não é verdade? Por quê? Porque o senso de justiça, as leis divinas, né, que são externas, já, nesta parte aí, já faz parte de nós. Não é isso? Então, nós vamos fazer alguma coisa. Nem que se for chegar perto da pessoa e falar assim, por que você chutou ele? Por que você está chutando ele? Ele te mordeu? Ele te fez alguma coisa? Mas a gente vai ter uma reação. Isso com um animal. Quem dirá um ser humano. Não é verdade? Então, ele sobe ao monte, ao Sermão da Montanha, solta essas maravilhas para nós, que quando eu me lembro, quando eu li o livro da vida do Gandhi, que o repórter perguntou para ele, né, que ele viu uma foto de Jesus, e aí o repórter disse, uai, mas o senhor não é muçulmano? O senhor não é hindu? O senhor tem uma foto do Cristo? Aí ele vai e fala para o repórter, sou muçulmano, sou hindu e sou cristão porque me baseio no Sermão da Montanha. Ele se considerava cristão baseando no que Jesus ensinou, porque aquilo ali, para ele, era verdade. Não conteste. Tudo que Jesus falou no Sermão do Monte. E ele vai, solta essa verdade, e o que acontece logo depois que ele desce? Ele cura. Ou seja, não é só palavra, não é só teoria, é ação. Então, isso, né, toda mensagem que a gente interpreta, passa isso para nós. Jesus não é a religião. Tem gente que é o dito ateu, né?
porque ele não acredita nesse Deus de algumas pessoas. O Deus só dele. Não, eu acredito em Deus. Ah, mas você acredita no Deus, o seu Deus, porque você não aceita isso, você não aceita aquilo, você acha que você é melhor do que A, do que B, do que C. Então a pessoa vira ateu, né? Eu não sou, eu sou ateu, não acredito em nada. Mas Jesus veio mostrar, né, que Deus é amor, é a verdade, não é só teoria, é ação também. Todas as vezes que nós usarmos desse vinho, que é o caso aqui da passagem, nós vamos ter prazer. Porque, né, voltando lá na interpretação literal, né, uma festa que eles estavam querendo um vinho era para dar prazer. E o vinho de qualidade para dar prazer para quem está bebendo, assim como a gente toma um suco de laranja, que é uma delícia, um suco de uva, né, para ter prazer. Então, todas as vezes que nós tivermos essa qualidade, que é dele, vai dar prazer, vai dar consciência tranquila, consciência de paz, né, na consciência, de cumprir, de dever cumprido. Então, voltando à perguntinha que nós fizemos, agora eu vou dar uma pausa, que, gente, pelo amor de Deus, 40 minutos já, Roberto? Alguém quer ajudar? Penha, Roberto, nosso companheiro aí, quem está aqui, Luciano, Juliano, Ercília. Alguém quer uma palavrinha? Você tá mandando bem, Robson. É por isso que o Não, pessoal tá calado. é porque a gente empolga. Aí, então, voltando à pergunta que Maria disse para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aí, eu selecionei aqui, gente, é muita coisa que Jesus tem dito para nós. Mas olha aqui, a primeira coisa que me veio na mente: perdoar 70 vezes 7. Perdoar. Quantas pessoas hoje, se aceitassem esse vinho dessa qualidade dele, né? Se fizessem o que Maria pediu, faça o que ele vos disser. Se esforçassem em perdoar, quanta coisa ia mudar na vida. Irmãos com irmãos, homem e mulher, às vezes foram parceiros, pais e filhos, mães e filhos, não é? Que dessem um pouco de atenção a isso aqui que ele disse para nós: perdoa. Você estará fazendo um bem para você. Hoje os médicos, né? Os médicos já trabalham muito nessa linha. Hoje não é só 100% remédio, não. As consultas, as últimas consultas que eu tenho feito, principalmente algumas áreas específicas, né? É muito comum os profissionais, médica, né, ou um médico, perguntar como é que está a sua vida emocional. Olha que bacana, né? E o perdão vai trabalhar diretamente no emocional. Os próprios profissionais da medicina estão dizendo que mágoa, rancor, ressentimento causam doenças, que as, né, chamadas psicossomáticas.
são questões psíquicas, mentais, emocionais, que vão derramar no nosso corpo físico, nas células. As células desorganizam, elas adoecem, né? Então, perdoar, né? Ter a coragem moral, porque às vezes tem muita coragem material, uma coragem física, às vezes de um ponto de uma pessoa colocar um revólver na cabeça, e ela nem... Uma coragem ali impressionante, mas a coragem moral, né? E se não houve o perdão da outra parte, que a outra também se manifeste. Meu filho, sente aqui, por favor. Eu esperei 15 anos, mas é porque eu não tinha preparo, eu não estava pronto. Hoje eu estou pronto. Ou 20 anos, ou o que seja. Eu quero te pedir perdão pelo que eu causei a você na sua vida. Por isso, por aquilo. Cada história é uma história, né? É um tipo de acontecimento. Então, cabe ao filho ou à filha de quê? De dar ouvido ao que Jesus disse. Perdoa, aproveita. Se livre. Né? É uma linha também que o pessoal gosta muito de dizer, né? Retire esse lixo que você está guardando. Ninguém guarda lixo dentro de casa. Vai apodrecer, vai dar mau cheiro, vai trazer bichos, vai trazer doença. Então, fique livre desse lixo emocional que, né, teve o seu motivo, por nós não termos capacidade de nos neutralizarmos, então a gente causa isso, mas o importante é desfazer, né? Desfazer e não deixar repetir, né? Reconciliar, que é uma situação mais abaixo, vamos dizer assim. Primeiro vem reconciliar, depois vem o perdão, né? Às vezes é só reconciliar, mas reconcilie. É só o adversário do seu trabalho, ele é um adversário seu no trabalho. Reconcilie com ele lá enquanto tem tempo, enquanto você está com ele. Ou às vezes, na própria família, né? Amar o próximo como a si mesmo. Aí ele vem e nos diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Olha que coisa mais linda, gente, esse estudo, né? Puxa vida, ele está me chamando de luz. O que é luz? Luz é energia. Eu sou a energia do mundo. A luz, né, clareia o caminho. Eu posso. Ele está falando que eu tenho capacidade de clarear o caminho de alguém. Olha o sal, para dar gosto, para conservar. Puxa vida, eu posso dar um temperinho a mais ali na minha família. Ele está me chamando de sal, né? Para conservar alguma coisa que a família está perdendo. Ele está me chamando, ele está falando que eu sou esse sal, eu posso conservar ali aquela união que a gente tinha antigamente, que agora não está tendo mais. Olha quanta coisa, né? Construir a casa sobre a rocha, que é uma parábola, né? Tudo que a gente for vincular ou iniciar de uma forma mais positiva. Faça um alicerce para não ser um castelo, né, de fantasia, desmoronar tudo. Vai pisando aos poucos ali, fazendo a base, para depois não desmoronar. Se não der certo, fizemos, né? Nossa parte, tudo bem. Lançar a rede para a banda direita, que é o lado positivo das coisas. Ver o lado positivo das coisas, otimismo, né? Pai Nosso. Gente, eu não sei se eu já falei com vocês, eu tive uma época
que eu tive na minha vida profissional, ela estava tumultuada e juntou também com alguns probleminhas, né, de relacionamentos. Eu não fazia prece, nem para deitar, nem para levantar, para ir trabalhar. E ainda bem que foi um período curto, mas graças a Deus, como, né, a gente tem isso como hábito, assim como se você não tomar banho, você vai se sentir incomodado, está faltando alguma coisa. Eu tenho o hábito de tomar banho todos os dias, né? Você vai sentir mal. Então, deixa eu voltar a tomar o banho. Que eu virei e falei assim, eu vou fazer nem que seja dentro do carro, no trânsito. Lógico, né? Preferência esperar o sinal fechar para eu não provocar um acidente, né? E eu fiz, porque senão a gente vai sendo envolvido, né? Nas coisas da correria da vida, nos problemas. Não, não vamos. A gente tem essas ferramentas, né? Nós temos esses recursos, então vamos lançar a mão dele. Não está de encontro ao estudo de hoje? Fazei o que ele vos disser. Ele que ensinou a gente a orar. O meu pai, com 97 anos, né, ele, há pouco tempo, é que ele falou para nós, falou assim, Rob, eu custei a entender o porquê que o Chico, nosso querido Chico Xavier, né, pedia para todo mundo para orar por ele. Ele falando para nós, né, que agora, recentemente, é que eu fui entender o porquê, porque o Chico não precisava de prece para ele, vamos dizer assim. Aí, sabe qual foi a conclusão dele? Que ele pedia para que a gente tivesse o hábito de fazer a prece. Lembrando dele, logicamente que ele, com toda a sua humildade, né, pedindo ali que ele precisava realmente. Realmente, se for analisar espiritualmente, todos nós precisamos. Mas, como a evolução dele era muito, muito, né, boa, então a gente acha que não precisa. Então, olha que bacana, né? Então, até nisso, Pai Nosso, olha se o mundo tivesse essa visão, Pai Nosso é branco, negro, amarelo, vermelho, heterossexual, homossexual, rico, pobre. É nosso, Pai, nós somos uma família. Eu tenho o costume de dizer, a raça que a gente fala, raça negra, raça branca, é só mesmo para questão da parte histórica. Mas raça é raça humana, que nós fazemos parte, porque nós somos uma humanidade. Fica aí para nós essas reflexões da nossa querida Mãe Santíssima, né? Falando para nós, faça tudo o que ele vos disser. Se a gente passar por alguma situação que a gente não tenha feito, a gente vai relembrar, né? Falar assim, opa, tem uma deslizada aqui, esqueci de fazer o que ele tem me dito, então deixa eu ficar mais atento, né? E da próxima vez, realmente, fazer o que ele tem nos dito. E agradecemos, parabéns aí pelo o aniversário da casa, viu, Roberto? Pelo convite. Até uma próxima, se Deus quiser.